Olá pessoal, tudo bem? Satisfação imensa estarmos juntos. Sejam bem-vindos ao canal Culto Racional. Seja você pela primeira vez, ou seja você pela segunda, ou quem sabe até um inscrito do canal. Fiquem bem à vontade para comentar, para falar sobre os assuntos que nós trazemos aqui para vocês, tá certo? Bom, estamos falando sobre o dilema de Deus. Ontem nós entramos num assunto muito importante. Nós vamos dar sequência nessa mensagem e provavelmente vamos dar sequência num terceiro vídeo. Mas, recapitulando aqui o que nós falamos ontem para dar continuidade, nós usamos dois textos aqui. Nós usamos o livro de Números, no capítulo 14, versículo 18, que diz que Deus ele é longânimo, grande em misericórdia, que ele perdoa o pecado, que ele perdoa a iniquidade, porém, ele não inocenta o culpado. Parece contraditório, né? Só estou recapitulando. Porque se ele perdoa a iniquidade e transgressão, como é que ele não inocenta o culpado? Por que ele não inocenta o culpado? Né? Bom, a gente estava explicando falando sobre os atributos de Deus. Que um dos atributos de Deus é a justiça. Né? As pessoas elas olham muito para o amor, e que não está errado. Só que o que não pode? A gente não pode olhar só para o amor, porque Deus ele não é só amor. Deus é santidade, a Bíblia fala que ele é santo. Eu falava ontem que no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que os seus olhos, Deus é tão santo que seus olhos não podem contemplar o mal, não pode contemplar o pecado, porque Deus é santo. E que Deus também é justiça. São atributos do caráter de Deus. Então a gente vai aceitar, eu aceito Deus, eu quero andar com Deus. Então você tem que aceitar os atributos dele. É como o casamento. A pessoa, por que ela se decepciona muitas vezes? Porque ela conhece só um lado da pessoa, só um atributo da pessoa. Não é verdade? Quantas pessoas que se decepcionam? Por quê? Porque ela casou só com o bonzinho. Quando ele ficou nervoso, quando ele ficou violento, que aí eu já não chamo de atributo, né? Mas que ele ficou violento, que isso não é virtude, mas ele ficou violento, ele, sei lá, né? Desequilibrou, aí ela, poxa, né? E aí começam a dar problemas. Bom, você já entendeu que quando você diz, eu tenho uma aliança com Deus, quero andar com Deus, você tem que conhecer os atributos de Deus. Eu não me casei com a minha esposa só por causa de um atributo dela. Por isso que a gente namorou. Porque no namoro ela também viu. No namoro ela me viu nervoso, no namoro ela me viu feliz, ela me viu triste. Minha esposa me viu várias maneiras, que nós somos assim. Temos atributos, temos reações, temos defeitos, não é assim? Então, mas não, as pessoas elas só olham o amor e querem justificar a sua loucura, muitas vezes, dizendo, não, Deus é amor e está tudo certo. Deus não está me condenando, calma lá, Deus é justiça. E aqui está dizendo que ele perdoa a iniquidade, a transgressão, mas não inocenta o culpado. Então, não quero repetir tudo de ontem, né? E fala ali sobre o pensamento que Deus tem sobre aquele que inverte valores. Está dizendo aqui, aquele que justifica o perverso e que condena o justo, eles são abomináveis aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus, ele abomina o que tem esse tipo de comportamento, que tenta justificar o perverso. Porque Deus não pode justificar perverso, né? Ou seja, vem consequência. Aí temos aquela figura do juiz, que ele tem lá no tribunal dele um réu confesso, assassino de crianças. E ele bate aquele martelo, não para sentenciá-lo como a justiça do Estado ela exige, como aquelas famílias estão esperando, aguardando a justiça ser feita, e o juiz que tem o poder ali de sentenciar, de fazer a justiça, ele absolve e manda aquele assassino de crianças voltar para a sociedade, continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Então, a gente entende que aquele juiz ele é abominável, a gente entende que aquele juiz é corrupto, que aquele juiz ele é um juiz injusto. Não é assim? Pois é, trazendo para a figura e fazendo comparação, nós somos esse réu. Nós somos esse assassino, né, das leis de Deus. Nós não assassinamos pessoas, não é disso que eu estou falando. Estamos fazendo a figura agora, a comparação de figura, tá? Nós somos aqueles que cometem os delitos que são os pecados. Sejam eles perversos, sejam eles maquinados, orquestrados, seja o que for. Se tem uma coisa que nós sabemos é pecar. Nós sabemos pecar. Nós nascemos assim. Está na nossa natureza.
E essa natureza gera morte, porque o salário, a consequência de pecado é morte, né? E aí Deus, sendo esse juiz, só que para ele não ser o juiz iníquo, para ele não ser o juiz injusto, para ele não ser o juiz abominável, para ele não ferir o seu atributo que é justiça, cair na contradição, ferir a sua própria palavra, como é que ele faz para justificar a humanidade que ele ama? Ó atributo do amor. Ele ama. Mas como é que ele faz para poder satisfazer a sua justiça? E não ser abominável, como diz o texto sagrado. Como é que Deus faz? Esse é o dilema de Deus. Era, né? O dilema dele. Como é que Deus faz para justificar a humanidade sem se tornar abominável? Sem ser aquele juiz que deveria dar sentença de condenação e não tropeçar na sua própria palavra. Como é que ele faz isso? Aí entra o texto que para mim é o coração do Evangelho. A chave para desbloquear as mentes dos corações, para mim, está nesse versículo aqui, ó. Se você puder abrir sua Bíblia nesse texto, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Já está na descrição, você pode acompanhar com a gente. Está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você tem aqui a solução que Deus encontrou para poder justificar a humanidade sem se tornar injusto, sem se tornar abominável. Como é que Deus fez? Ele tinha que satisfazer a sua justiça. Como é que eu faço para não condenar a humanidade? Porque eu amo a humanidade, porém eu sou justo. O fundamento do meu trono é justiça, eu tenho que sentenciar. Como é que eu faço para não jogar essa raça no inferno? Como é que eu faço? Então, tá aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Você se lembra? Quem foi que na humanidade, na história, não conheceu o pecado? Jesus. Quem era Jesus? Seu filho. Você vê como é que Deus é. Ele olha, isso é o que eu imagino. Ele olha, ele não vê solução. Não existe um justo na terra. Ele não mandou anjos. Não tem homens, não tinha homens sobre a terra que tivesse essa justiça ou a capacidade que o seu filho teve. Então ele pega Jesus e envia Jesus. Agora você compreende o capítulo lá de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, a gente vai fazer vídeo sobre isso, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele creia, não é crer que ele existe, crer é entregar a vida, aceitar, andar segundo as suas normas, suas palavras. Todo aquele que nele crê não pereça. Olha aí, ó, a condenação. Não pereça. Essa sentença que ele daria para a humanidade de morte, de inferno, de tormento eterno, então ele pega o filho, não, você vai lá para pagar. Você vai entrar no lugar deles. Lembra do tribunal que eu falei? Então vamos trocar. Como é que eu faço para justificar aquilo ali? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar. A justiça tem que ser feita, então eu vou trocar. Ele coloca o filho na cruz. Envia o filho. Jesus não veio aqui para te dar carro. Jesus não veio aqui para te dar empresa, para te dar dinheiro. Ele veio aqui para isso. Quando João Batista, lá no livro de João, no Evangelho, capítulo 1, em versículo 29, vê Jesus, está escrito aqui, ó, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele fala para os discípulos dele: eis o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio como Cordeiro, João Batista já sabia, portanto anunciava, veio, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para pegar todos os nossos delitos e trazer sobre si. Você entende? Que aí agora nós vamos aprender sobre a primeira imputação.
Então agora você compreende esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que ele não está falando de condição na sociedade, de condição econômica, social. Ele não está falando disso. Ele está falando de espiritual. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vê gente que fala assim, poxa, eu estou crendo em Jesus, mas estou sofrendo pra caramba nessa vida. Mas ele não está falando desse perecer aí. Ele está falando do perecer eternamente, ele está falando da sua alma. A missão de Deus foi resgatar a alma das pessoas. É resgatar a alma. O resto, meu querido, vive, trabalha, estuda, trabalha, que você vai melhorar. E acabou. Não fica envolvendo Deus nisso. Claro que Deus vai te dar saúde, você vai pedir, você vai... Não tem problema, querido. Mas para com essa visão de que eu vou fazer uma corrente para Deus me dar aquilo. Para com isso, está perdendo teu tempo. Mas tem pessoas que recebem porque ela se esforça. A coisa é tão, sabe, sutil, que a própria campanha lá vai fazer você se esforçar. Eu me recordo aqui de uma moça, eu quero falar sobre isso, eu me recordo de uma moça que ela montou o restaurante dela. Sabe como é que ela fazia? Ela foi trabalhar numa empresa de contratos, ela fez um propósito lá, que ela foi trabalhar numa empresa de contratos de comida. E ela começou a fazer vários contratos. Ela era carismática, menina de Deus, fazer contratos de comida. Ou seja, vai lá numa empresa, olha, quantos, em vez de, vale refeição, essas coisas, a gente, empresa de contrato de comida, a minha empresa vai fornecer a comida. Aqui são tantos funcionários, então fechava contratos. E um dia a chefe dela chamou ela e falou assim, olha, eu vou te dar uma comissão, 2%. Ela falou, não, eu quero 10%. Ela falou, como assim você quer 10%? Eu sou a dona da empresa, você é funcionária. Ela falou assim, então tá bom, eu quero 10%. Aí ela falou assim, não, você tá, pronto, não quis, não fechou, a menina saiu e falou, olha, se eu fazia os contratos para os outros, eu vou fazer para mim. Chamou a família para ajudar a fazer as comidas, comprou um fogão industrial, começou a trabalhar e os contratos que ela fechava para os outros, começou a fechar para ela. Então, Deus deu sabedoria para ela. E hoje ela tem a empresa de comida dela. Foi ela com Deus, mas foi o trabalho dela. Né? Não é porque ela deu dinheiro lá, deu dinheiro cá, porque fez A, B. Não, ela foi, usou a inteligência e trabalhou. Ela trabalhou para isso. Então você tem que entender que Deus ele vai abençoar. A missão de Deus aqui é a sua vida, é a sua salvação. É a eternidade, isso tudo aqui passa. Quantas vezes a gente vê na Bíblia, Jesus falou, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que vai ficar aqui é a palavra. Creia na palavra, no ensinamento. Pare de ficar colocando Cristo como teu garçom, estalando o dedo. Quero isso, quero aquilo. O que eu tenho que fazer para o Senhor para receber aquilo? Para com isso. Para com isso, isso não é correto. Então assim, para te dizer o quê? Qual foi olha só, Deus tem um dilema. Meu Deus do céu, Ele tem um dilema. Como é que eu faço para salvar esse povo sem me tornar abominável? Como é que eu faço para salvar esse povo sem me tornar abominável? Sem tropeçar na minha palavra, eu sou justo. Eu tenho que condenar. A palavra, a minha justiça obriga a condenar. Tem que condenar. Mas eu amo. Como é que eu faço? Ele pega o filho, Deus amou o mundo de tal maneira que pega o filho e envia o filho. Claro que ele não veio só morrer, ele veio nos ensinar o caminho. Por isso ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Olha para mim, veja o que eu ensino, veja meu comportamento, segue. Tá tudo certo. No final vai dar tudo certo. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não tem contradição. É que as pessoas, elas fitam os olhos e focam só no atributo do amor. Pode prostituir à vontade, eu vou lá na igreja depois, eu faço, eu choro, peço perdão, porque ele perdoa, é rico em misericórdia, mas ele não inocenta o culpado. Então como é que ele inocenta o culpado? Como é que ele vai fazer para inocentar o culpado? Por Cristo. Aí você entende aqui, ó, né? Aí você vai começar a compreender. Aquele que não conheceu o pecado, você já entendeu, Jesus, né? Ele o fez pecado. Agora vem a outra parte. Como é que Deus o fez pecado? Como é que ele o fez pecado? Como é que ele fez? Como é que é o fazer pecado? Lembra lá no jardim do Getsemane, que ele fala para os discípulos assim, olha,
Depois você pode ler lá no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, você pode ler isso. Ele chega no jardim e ele pega um dos seus discípulos subindo e ele fala assim: a minha alma está triste até a morte. Está agoniada, triste até a morte. E aí ele se afasta dos discípulos e ele então começa a orar. E uma das frases da oração dele, ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Contudo, veja bem, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso que as pessoas têm que aprender. As pessoas têm que aprender que é a vontade de Deus que tem que ser feita. E não a nossa. Tá certo ou tá errado? Aí a pessoa, desculpa a expressão que eu vou usar, hipocritamente ora ou reza assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. Mentira! Porque aqui você fala: o senhor tem que fazer. O senhor tem que fazer, eu não aceito porque o senhor tem que fazer, porque o senhor diz. Então não é a vontade dele, é a tua. Então você está querendo impor para Deus a tua vontade com qual argumento, coisa podre? Com qual argumento? Aonde você é justo? Aonde nós somos justos? Sabe? Então você não confia na soberania de Deus. Você vê Jesus lá: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha. Deus não põe mordaça na gente. Ele não põe goela abaixo. Eu tenho o direito de expressar o que eu sinto. Jesus estava falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice não é cruz, esse cálice não era chicote, não era nada disso, era outra coisa. Depois a gente pode falar sobre isso. Vamos nos ater aqui. Seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou afligido. Eu sei o que vai vir. O pagamento por tudo isso aqui vai ser caro, está sendo caro. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. A humanidade tem que aprender a confiar na vontade de Deus. Tá certo? Amanhã nós vamos falar sobre a segunda imputação, que é exatamente esse momento. Olha, amanhã, eu não estou querendo aqui, sabe, ele está fazendo sensacionalismo, não. Mas amanhã vai ser glorioso. Eu quero ter tempo para explicar amanhã, porque agora já temos 18 minutos aí vai fazer de mensagem. Eu quero amanhã ter tempo, não quero correr com a mensagem, eu quero ter tempo para explicar essa imputação amanhã para vocês, no próximo vídeo do Culto Racional. Tá certo? É a nossa próxima série sobre o dilema de Deus. Tá bom? Então amanhã a gente volta aqui para falar. Compartilha esse vídeo, chama seus amigos, manda para eles, porque isso é ensinamento para a vida. Não são todos líderes espirituais que estão pregando isso para as pessoas, porque não é interessante falar isso para eles, porque senão o sistema todinho deles cai. Tá certo? Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Com licença.